Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Mundo HQ TV, o programa que não está no gibi, mas que leva você para o fantástico mundo das histórias em quadrinhos aqui na sua Educa TV. Pois é, se você está nos assistindo pela primeira vez, a gente está indo ao ar em outubro, e outubro é o mês da criança, então a gente resolveu falar sobre alguns temas aí relacionados a esse mês, e óbvio, o primeiro vai ser justamente sobre criança. E aí a primeira coisa que eu vou perguntar é, quadrinho é coisa para criança? Geralmente a gente relaciona, né, histórias em quadrinhos com as crianças, mas de fato, se você lembrar, a gente até já comentou aqui no programa, as histórias em quadrinhos, né, a primeira tira surgiu lá nos Estados Unidos em 1895, eles falam que é a primeira, não é a nossa no Brasil que já tinha antes, mas lá era o Yellow Kid, que era um personagem que vivia ali numa situação das favelas, de pobreza, mostrava um bairro pobre. Aqui, 26 anos antes, em 1869, a gente já tinha lançado o Inhoquim, as aventuras de Inhoquim, do Angelo Agostini. E as histórias eram também histórias de o subtítulo, inclusive, era Impressões de uma Viagem à Corte, né? E era um sujeito lá que pegava um trem, ele se via muitas vezes em aventuras com índios, em aventuras em que ele enfrentava animais selvagens, outras vezes ele enfrentava situações sociais da corte da época. Enfim, jornal em si, né, onde era publicado, não era uma coisa para criança. E os temas das tiras, tampouco. Então, quando os quadrinhos surgem, não era coisa para criança. Aos poucos, isso vai mudando, quando surgem personagens mais cômicos, né? Principalmente lá nos anos já de 1900, 1910, 20, 30, o Walt Disney começa a dominar, né? Nos anos 30, 40, então você tem lá todos os personagens tipo Patinhas, Pato Donald, né? Mickey Mouse, etc. E você tem também os super-heróis, a partir dos anos 30, que começam a atrair mais a atenção das crianças. E nesse sentido, eu acho até bacana, a gente até vai mostrar um trechinho aqui, mas eu vou contar para você primeiro uma história. Eu estava assistindo recentemente um episódio do Young Sheldon. Se você não conhece, eu vou descrever um pouquinho, nem todo mundo é obrigado, né? Então olha só, teve um seriado muito famoso chamado The Big Bang Theory, que mostrava 4 rapazes ali bem nerds, bem geeks, né? E um deles, que se chamava Sheldon Cooper, era um cara extremamente inteligente, mas que tinha dificuldade para se relacionar com as pessoas. Socialmente ele era um desastre, ele não entendia nem direito o que era sarcasmo, o que era ironia. E surgiu uma spin-off desse seriado, né, chamado The Young Sheldon, ou seja, esse rapaz aí, como é que foi o crescimento dele? A série começa quando ele tem 9 anos de idade e, obviamente, mostra a primeira vez que ele pega em mãos gibis, histórias em quadrinhos. E tem um episódio em particular, que a gente vai mostrar uma ceninha aí para você, que eu gostaria de comentar. Olha só, o Sheldon, ele já está lendo gibis e a mãe, um belo dia, chega e flagra a irmã dele com uma revista que ela considera inadequada. E quando ela vai pegar a revista da irmã, né, porque a criança tem esse hábito, ela vem e fala assim, mas você não viu o gibi que o meu irmão está lendo. Aí a mãe vai, pega, e dentro do gibi, o gibi por sinal é Watchmen, que é muito bom, a gente vai comentar um dia aqui também sobre esse gibi, tem um personagem que anda nu no gibi, um homem adulto que anda nu. E a mãe pega e abre justamente numa página ali que ele está de costas, né, mas ele está nu. E aí ela inclusive é da religião batista, né, ela é muito rígida nesse sentido, e ela resolve que ela vai tirar todas as revistas e as histórias em quadrinhos e tudo mais que tiver ali que tem pecado. E quando ela está recolhendo os gibis, o Sheldon vem para ela com uma Bíblia na mão e fala, você está esquecendo de levar esse aqui, porque aqui nesse livro tem adultério, tem genocídio, tem sacrifício humano e por aí afora, né? E aí, enquanto você está refletindo sobre isso, não estou aqui para causar polêmica sobre a Bíblia, não é isso, pelo contrário, você já vai ver aí, vou dar sequência. Eu vou ler para vocês algumas manchetes de jornal sensacionalista e vou mostrar fotos dessas notícias policialescas que eu vou falar aqui, notícias sangrentas. Não se preocupa não, você vai ver que você não precisa tirar as crianças da sala, tá? A primeira manchete é a seguinte, mulher envenena enteada, foge de linchamento, cai em abismo e morre. Vou mostrar a foto chocante disso aí. E aí, tá preparado para a próxima? A próxima é a seguinte, menor rouba a casa e mata proprietário durante a fuga. Olha só. Proprietária tenta impedir destruição de imóvel e é queimada viva pelos menores que invadiram o imóvel. Olha só.
Pois é, você viu é que a gente mostrou 3 histórias infantis para vocês, e que se eu for visualizar elas por esse lado mais sensacionalista, tudo isso que eu falei realmente acontece nessas histórias. E é importante você saber que a gente conta essas histórias para crianças, sim, desde o início, e aqui eu quero deixar claro que eu não sou psicólogo, tá? Mas eu já entrevistei vários psicólogos a respeito, já li vários livros a respeito disso, e o que eu estou falando aqui é uma soma dessas experiências. Obviamente você sinta vontade para discordar. Mas, na verdade, o que é apontado, essas histórias, elas são verdadeiros mitos fundadores, ou seja, elas vão explicar para as crianças, elas vão fornecer para as crianças a ideia de bem e mal. Elas vão mostrar, inclusive, que o mal é punido. Então, quando você conta a história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho para uma criança, se no final você não falar que depois que o caçador tirou a vovó e a Chapeuzinho da barriga do lobo, ele costurou as pedras ali e jogou o lobo no rio, ou seja, o mal foi punido, se você contar que em vez disso ele mandou o lobo para uma reserva do Ibama, onde o lobo vive feliz até hoje com os animaizinhos, você está fazendo um desserviço para a criança. Porque no começo, principalmente, ela precisa entender o que é bem, o que é mal, e que quem pratica o mal é punido. Ok, é muito preto e branco nesse começo? Sim, mas é o que ela precisa nesse momento. À medida que ela vai crescendo e amadurecendo, a criança vai vendo que há os tons de cinza. Tá? Pois bem, isso é muito importante também, a violência, em especial a violência de faz de conta, quando a gente fala dos gibis e da fantasia, porque a criança vai, além dessa noção que eu falei para você de bem e mal, ela muitas vezes precisa de uma maneira catalisadora de se entender, até para trabalhar com certas emoções. Não só a criança, tá? O adulto também, mas a gente já chega lá. Eu vou dar 2 exemplos para você documentados, tá? Um primeiro mais amplamente e o segundo é uma história mais familiar. O primeiro é o seguinte, 11 de setembro, né, quando teve lá o ataque às Torres Gêmeas, logo depois que isso aconteceu, a Associação dos Fabricantes de Brinquedos dos Estados Unidos ficou muito preocupada porque começou a vender muito G.I. Joe, sabe G.I. Joe, Comandos em Ação? Talvez você tenha assistido esse desenho na sua infância, talvez você tenha tido os bonequinhos. São soldadinhos ali, você brinca de guerra. E eles falaram, nossa, está aumentando, será que é violência? Porque justamente nesse momento em que teve um ataque terrorista, e o que efetivamente se chegou à conclusão ali depois de pesquisa, se ouvir especialistas. As crianças ter o G.I. Joe chegou a se cogitar tirar das lojas. E pelo que foi feito foi o contrário, manter nas lojas e deixar vender. Porque a criança que estava em casa, os pais chegavam comentando, olha, morreu gente, eu perdi familiares e tal. E quem perpetrou o crime, à época, o terrorista, Osama Bin Laden, que seja, não foi punido. A criança ela comprava o soldadinho e ela brincava justamente disso, olha, capturamos o bandido, vamos levar ele para a prisão, vamos puni-lo. E aí ela resolvia isso na cabeça dela e se sentia mais segura. Quer um outro exemplo bacana? Eu tenho um conhecido, tá? Uma criança, ela lia muitos livros de maneira geral, desde Monteiro Lobato, Harry Potter, livros de fantasia, adorava ler, lia muito. De repente, do nada, essa criança deixou os livros de lado e começou a jogar muito videogame violento, Mortal Kombat, jogo de tiro e por aí afora. Os pais ficaram preocupados e levaram a criança no psicólogo. O psicólogo depois chegou, fez uma reunião com os pais e falou, olha, o que está acontecendo é o seguinte, ele sabe que vocês vão se divorciar. Aí os pais falaram, hã? Como assim? Mas a gente nem fala perto dele. Falei, mas ele escuta vocês brigando, ele sabe que vocês vão divorciar e que vocês não falam nada para ele. Ele fica com raiva de vocês e a forma dele liberar essa raiva, essa coisa ruim que ele tem, é jogar videogame e matar monstro. Então, é saudável para ele fazer isso. Tá? Pode ser chocante você ouvir isso, mas tem uma razão. Então, a violência de faz de conta na vida da criança, ela é importante. Uma coisa muito importante nesse sentido, né, isso acontece muitas vezes quando a pessoa vê a criança jogando um videogame violento ou uma coisa do gênero, é achar que aquilo pode causar alguma coisa a essa criança, né? Achar que porque ela está jogando um videogame violento, ela vai se tornar violenta. Olha, isso é muito fácil de desmentir, inclusive estatisticamente, né? Se você vê o tanto de gente que joga esses jogos e não tem tanta gente assim cometendo violência a rodo. Tem crianças, eu, por exemplo, tenho primos que jogaram Mortal Kombat a infância inteira e são pessoas extremamente pacíficas, nunca sequer se meteram numa briga. Mas é importante que você, ao ver isso, de repente você não concorda com aquele jogo, ou com aquele gibi, ou com aquele desenho animado, você reagir de uma forma em que você não condene a sua filha, ou seu filho, ou aquela criança, pelo um gosto que ele tem. Muita gente chega e fala assim, eu não sei o que tem de errado com você, como é que você gosta disso? Para uma criança ouvir isso, ainda mais de um pai, de um adulto, de uma mãe,
vai realmente achar que tem alguma coisa errada com ela porque ela gosta. E não é isso. Então, você pode falar para ela assim, eu não entendo porque você gosta disso. Eu não gosto, eu não acho legal. Você pode apresentar ela para outro tipo de jogo, para outro tipo de leitura, para outro tipo de desenho e conversar com ela e entender melhor o que acontece. Tá? Há casos, eventualmente, de uma criança que teve um gatilho por causa. Há casos registrados, são mínimos. Essa história de ser causa e efeito não existe comprovação, tá? E muitas vezes a gente fala assim, se você vê inclusive casos registrados em mídia, né? O fulano cometeu tal coisa porque ele jogou um videogame. Não foi você ver, a pessoa era uma doente mental, não tinha nada a ver. Né? Então, observar é o principal caminho. E aí o que eu vou falar para você? Eu estou dizendo então que você deve deixar o seu filho ler qualquer história, por mais violenta que ele seja? Não, pelo contrário. O primeiro ponto é, se a gente é pai, se a gente é responsável, a gente tem que se envolver com a vida da criança. A gente tem que saber o que ela está lendo, tem que saber o que está fazendo. Como é que você vai selecionar isso? Bom, em primeiro lugar, existem gibis especificamente infantis, né? Gibis da Disney, gibis da Turma da Mônica, Menino Maluquinho, esses que a gente coloca aqui lá fora, tem coisas que surgem, por exemplo, a Ceninha, né? Tem até um gibizinho do Zé do Caixão, tá? A turminha do Zé do Caixão, que ele é um pequeno cineasta e por aí afora. Então, se não tem nada escrito na capa, inclusive, a esse respeito, é um gibi de, vamos dizer assim, é um gibi livre. Qualquer um pode ler. Mas os próprios gibis trazem na capa, às vezes, desaconselhável para menores de 12 anos, desaconselhável para menores de 16 anos. E eu tenho um favorito que ele diz assim, aconselhável para leitores maduros. Porque maturidade normalmente vem com a idade, mas chega em velocidade diferente para as pessoas. Então você que conhece o seu filho, você que conhece o seu aluno em sala de aula, você sabe o quão maduro ele é para ler isso ou ler aquilo. Eu gosto sempre de dar um exemplo pessoal, tá? Muito pessoal mesmo, de quando eu era pequeno. Eu nasci em 1971, portanto, quando eu era pequeno ainda existia censura, né, no Brasil, né, ainda existia ditadura militar, não era já tão forte talvez, mas existia censura. E quando eu ia assistir televisão, sempre passava assim, atenção senhores pais, vinha uma pranchetinha assim assinada na TV, né, uma foto, atenção senhores pais, o programa a seguir é proibido para menores de 12 anos. Tá? Então era proibido. E o que acontecia nesse momento? A minha mãe que estava na sala junto comigo falava assim, filho, esse aí não é legal para você. Vai brincar no seu quarto, vai ler alguma coisa. Ou ela virava e falava assim, filho, esse aí você vai assistir comigo. E a hora que acabar, a gente vai conversar sobre isso. Acabou. Eu acho que é a melhor forma, é você conversar, é você entender o que está se passando na cabeça da pessoa que está ali do seu lado, seja ela uma pessoinha ou uma pessoa um pouco maior, né? Então, olha só, eu falei um monte aqui e não respondi a pergunta que eu propus lá no começo. Afinal de contas, história em quadrinhos é para criança? A minha resposta para isso é, história em quadrinhos é para criança, é para adulto, é para pessoa da terceira idade, é para homem, é para mulher, é para pessoas bi, trans, é para quem gosta de poesia, é para quem gosta de terror. Você vai achar a sua própria história em quadrinhos. Hoje em dia você acha os mais diversos gêneros, os mais diversos tipos de HQ. Então o bacana é isso, vá numa banca, vá numa livraria, vem aqui na Gibiteca, que você pode consultar tudo de graça, está tudo aqui à sua disposição. Vá numa loja nerd, num setor geek, e aí você procura o quadrinho que você quer e o que você acha melhor. E uma coisa muito bacana é, sempre que eu vou numa loja geek, numa loja nerd, é conversar com as pessoas. Se você vier aqui na Gibiteca, por exemplo, pergunta para a Suzy, que está sempre aqui, Suzy, que quadrinho é legal, eu gosto de tal coisa, que quadrinho é legal para uma pessoa de tal idade, ou para uma criança de tal idade. Então assim, ó, você não vai correr risco se você ler antes, se você procurar antes de dar esse quadrinho para a pessoa que você quer dar o quadrinho. Legal? Bom, por enquanto o primeiro bloco a gente vai ficando por aqui, mas só lembrando o seguinte, você tem uma pergunta que eu não respondi aqui, tem alguma coisa que você quer ouvir a gente falar? Então lembra de mandar para a gente pelo Instagram. Você pode usar o direct do Instagram da Educa TV ou do Mundo HQ. Manda para a gente, fala se você quer que lê o teu endereço do Insta ou se você quer, tem gente que não gosta, que não quer chamar mais gente por Insta dela, então se você quiser que fale só o seu nome, não tem problema. Quiser que não fale, não tem erro. Manda pergunta para a gente que a gente responde. No próximo bloco, nós também vamos continuar o tema criança, só que aí é personagem, né? E nós vamos falar sobre 3 personagens que se tornaram sinônimo de criança. Muita gente, quando vê 3 meninos no canto, vira para eles e fala assim, ô, Huguinho, Zezinho e Luizinho, vem para cá. Então, nós vamos falar desses 3. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Mundo HQ TV.
na Rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. E aí, estamos de volta para falar, como prometido, de Huguinho, Zezinho e Luizinho. E quando eu falei que eles são sinônimos de criança, não é à toa, porque na verdade eles foram muito publicados, muito consumidos, muitos desenhos animados. Para você ter uma ideia, se a gente for falar só em tiras e gibi, se você considerar tudo que saiu no mundo até hoje, eles são o 10º, enquanto trio, né? Eles se constituem no 11º personagem mais publicado em tiras e histórias em quadrinhos. E se você tirar os super-heróis dessa lista, deixar só personagens que não são super-heróis, eles passam a ser o segundo, atrás apenas do próprio tio, do Pato Donald. Tá? Eles foram criados em 1937 pelo roteirista Ted Osborne e pelo desenhista Al Talafiero, né? Surgiram primeiro numa tira em quadrinhos, aquelas tiras de domingo mais amplas, né? E aqui no Brasil eles só apareceram em 1950, já vários anos depois. O curioso é que aqui no Brasil eles foram lançados com o nome primeiro de Nico, Tico e Chico. Era muito comum aqui no Brasil, e em outros países também, na verdade, você dar nomes que sonoram, né? O falar eles era mais fácil. Então, Huey, por exemplo, é muito difícil, né? Huey, Louie e Dewey, para a gente, para o nosso ouvido, é muito diferente. Não são o único caso, a gente já falou várias vezes aqui de alguns, por exemplo, a Minnie, né, namorada do Mickey, foi lançada aqui no Brasil com o nome de Ivete. Né? Ao mesmo tempo, sei lá, Lois Lane era Miriam Lane, porque achavam que Lois parecia um Luiz, iam achar que era um personagem masculino. Então se mudava alguns nomes e eles acabaram virando Nico, Tico e Chico. E muito engraçado, inclusive, porque são personagens, talvez por serem nomes um pouco mais difíceis de falar em inglês, menos universais, são personagens que ganharam nomes diferentes em diversos países. Eu vou falar alguns deles para vocês agora, tá? Vamos lá. Então, olha só, na Espanha, por exemplo, eles se chamam Jorgito, Juanito e Jaimito. Na América Latina, de maneira geral, menos no Brasil, eles chamam Hugo, Paco e Luiz. Na Itália, Qui, Quo e Qua. Na França, Riri, Fifi e Lulu. Na Alemanha, Tic, Tric e Trac. E na Finlândia, um dos meus favoritos, Tupu, Rupu e Lupu. Bom, voltando. Então, o que aconteceu? Nessa primeira tira que foi lançada, né, num jornal de domingo, aquelas tiras mais ampliadas, coloridas e tal, a gente vai mostrar aí para vocês na tela, o Pato Donald está na casa dele e recebe uma carta de uma prima dele, chamada Della, dizendo que ela está acudindo o pai dos meninos no hospital e pede para tomar conta daqueles 3 anjinhos, Huey, Louie e Dewey, que serão chamados depois de, aqui no Brasil, Huguinho, Zezinho e Luizinho. O Pato Donald então usa um livro de um psicólogo que ensina como tratar com crianças com amor e não com uma disciplina mais dura, e obviamente nada dá certo, os meninos aprontam todas com eles, tudo dá errado, e aquela tira fez um grande sucesso. Mas realmente o Huguinho, Zezinho e Luizinho eles se tornariam um sucesso maior só a partir de 1938, quando veio o primeiro desenho animado deles. Antes de eu falar mais sobre o desenho, eu queria só voltar um passo atrás para falar para vocês de como surgiu a ideia do Huguinho, Zezinho e Luizinho. É um certo mistério, tem várias versões. As duas mais aceitas são o seguinte: primeiro, que eles teriam sido inspirados nos sobrinhos do Mickey Mouse. Em 1932, o Mickey já ganhou os seus sobrinhos, Morty e Ferdy, que aqui no Brasil ganharam o nome de Chiquinho e Francisquinho, muito menos famosos, né, que o Huguinho, Zezinho e Luizinho, e falaram, bom, como o Mickey tinha sobrinho, o Donald tinha que ter sobrinho também. Porém, outras pessoas acham que foram criados pelo Carl Barks. Quem que é o Carl Barks? A gente já falou dele aqui antes, mas vamos relembrar. O Carl Barks é o chamado Homem dos Patos. Esse é o cara que realmente trabalhava para o Disney, ele trabalhava tanto nos desenhos animados como nos quadrinhos, e foi ele que criou, entre outros personagens, Tio Patinhas, o Gastão, Maga Patológica, os Irmãos Metralha, o conceito inteirinho de Patópolis foi ele que criou. Então, esse cara criou muitos personagens, ele era chamado de Homem dos Patos justamente porque todo aquele universo Disney que você conhece dos personagens que são patos,
Basicamente ele criou todos. E dizem que ele teria criado esses sobrinhos para compor a família lá, só que ele fez o desenho animado antes e o desenho animado só chegou em 1938, depois que já tinha saído a tira. De qualquer forma, a Disney atribui a autoria dos dois ao Taliafiero, como eu falei, né, aquela dupla ali, roteirista e desenhista, que eu já acabei de citar agora há pouco. O Karl Barks, porém, o desenho dele, que é o primeiro desenho dos sobrinhos, ele vem na mesma linha daquela tira, ou seja, o Donald recebe uma carta de uma pessoa que pede para ele cuidar dos sobrinhos por um tempo, no caso é por um dia, e aí eles aprontam todos com o pato. Mas tem uma diferença, e é aí que eles são efetivamente, passam a ser os sobrinhos do Donald. Se você lembrar, na tira eu mencionei para vocês, a carta que ele recebe era de uma prima chamada Della. E aqui a carta, o cartão postal que vem com os sobrinhos vestidos de anjinhos, numa foto, etc., a carta é assinada pela irmã do Pato Donald, Dumbella, né? E essa irmã, portanto, se é a irmã dele, passam a ser os sobrinhos. E faz tanto sucesso que os sobrinhos passam a aparecer em cada vez mais desenhos animados, cada vez mais tiras. E aí o Karl Barks, que é realmente o grande responsável pelo sucesso do trio, ele começa a explorar mais. Então, nas primeiras histórias, eles sempre aprontam, eles sempre brigam com o Donald, eles fogem da escola, o Donald vai caçar ele como gazeteiros. É sempre uma adversidade muito grande, eles são rivais, eles sabotam o Pato Donald sabota eles fogem da escola, o Pato Donald vai pegá-los. Eles sempre se metem em encrencas que eles disputam muito com o Pato Donald. Então, se no primeiro momento era muita disputa, rivalidade entre eles, né? Os três aprontavam com o Donald aprontava com os três e por aí fora, aos poucos o Karl Barks foi introduzindo outros elementos. Então, primeiro os meninos começam a gostar de esportes, a disputar os esportes com o tio. Aí vem toda aquela sequência do Pato Donald não parar em nenhum emprego, eles tentam ajudar o Pato Donald a parar no emprego, ajudar ele a fazer as coisas direito e tal. Aí surge o Gastão, né, que é aquele personagem, aquele ganso insuportavelmente sortudo, que tudo dá certo para ele e que vive aprontando com o Donald, e eles começam a ajudar o Donald a tentar ganhar do Gastão. Aí vão mais para a vovó Donalda também. E a grande mudança surge lá em 1951, quando o Karl Barks cria uma associação de crianças que ele chama de Junior Woodchucks no original e que aqui no Brasil foi chamado de Escoteiros Mirim. E aí eles se tornam definitivamente o cérebro da família. Eles começam a aprender tudo, eles estão sempre com o manual do Escoteiro Mirim, que tem as respostas para tudo. Eles começam a viajar com o Donald e com o tio Patinhas, aquelas aventuras, verdadeiras odisseias, né? Descobrir civilizações perdidas. Inclusive o manual do Escoteiro Mirim, vocês estão vendo aqui atrás, tem até alguns livros da enciclopédia, mas quando eu tinha, sei lá, quando eu era pequeno, eu comprei, lançou aqui no Brasil, o Manual do Escoteiro Mirim, que era um livro desse tamanho, tinha tudo sobre as árvores brasileiras, os passarinhos, como é que você fazia para armar uma barraca, tinta secreta, era muito bacana, muito legal mesmo, fazia muito sucesso aqui. Bom, nos anos 50, o Walt Disney, a partir de 1954, ele vai para a TV aberta nos Estados Unidos. E aí ele começa a apostar cada vez mais nos sobrinhos e no Pato Donald. Teve um programa, inclusive, lá em 56, 57, que chamava o seu apresentador Donald Duck, que é como se o Donald substituísse o Disney, e os sobrinhos sempre ajudavam o Donald, inclusive a controlar o ego do Donald, que era gigantesco, né? E sempre aprontavam alguma ali. E até os anos lá, meados de 1960, era muita coisa de desenho animado e quadrinhos. Em 61, os sobrinhos param de aparecer durante um tempo na TV, nos desenhos animados, continuam nas histórias em quadrinhos, e aí eles voltam a aparecer com força só nos anos de 1980. Se você assistia desenho nos anos de 1980, com certeza você vai se lembrar de uma musiquinha que era assim: aí vem um furacão, vem confusão. São os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. DuckTales teve 100 episódios e DuckTales levou assim a coisa para um outro patamar. Veio videogame, veio mais brinquedo, veio tudo, mas principalmente porque as histórias que eram baseadas principalmente naquelas grandes odisseias do Karl Barks, né, teve algumas mudanças, né? Então o Donald ele entra para a marinha e ele deixa os sobrinhos com o tio Patinhas. Aí coloca personagens novos lá, né? Então tinha a Patrícia, que basicamente era uma junção das sobrinhas da Margaridas, né, das trigêmeas também, Lala, Lelé e Lili. Você tinha o Capitão Boing. Então outros personagens foram criados, mas a linha era sempre aquelas aventuras maravilhosas, e nos 100 episódios
tinha muita cultura pop, então tinha citações desde, por exemplo, de Shakespeare até James Bond, muita mitologia, quando passava a Maga Patológica. Enfim, DuckTales foi um sucesso absoluto durante aqueles 100 episódios. E DuckTales também consolidou uma coisa muito interessante, a questão das cores e das personalidades dos Três Patinhos, que passaram a ter definição específica. Antes era como se eles fossem uma entidade, um completava a frase do outro, cada um aparecia uma hora com uma cor, você não sabia quem era o Guinho, quem era o Zezinho e o Luizinho. Eles atuavam como uma coisa só, dividida em três. A partir de DuckTales, passou a ser um pouquinho mais definido, da seguinte forma que eu vou te falar agora. Vou mostrar um por um. Bom, o Guinho passou a ser sempre aquele que usa vermelho, e ele era sempre o líder do trio, ele era o autor dos planos e tal. O Zezinho ficou com a cor azul e se tornou o mais inteligente, o mais habilidoso, ele que tinha a habilidade de construir as coisas com a mão e tal. E o Luizinho, sempre de verde, ficou com o coração mais puro, aquele cara mais leal, muita bravura e etc. E aí o uso de outras cores, no desenho inicial, por exemplo, um deles usava laranja, desapareceu. Então a partir de lá ficou só as cores que foram escolhidas mesmo por ser as cores mais básicas. Então ficou lá verde, azul e vermelho e acabou. A partir dali, sempre nessas cores e sempre com essas personalidades. Quando acabou o DuckTales, também saiu um pouco fora, e aí, em 96 o Disney criou o Quack Pack, eu não sei como é que foi chamado no Brasil, não me lembro, Esquadrão Quack, alguma coisa assim, mas na verdade o que era o Quack Pack? Eles eram mais velhos, então eles já eram adolescentes, o Guinho, Zezinho e Luizinho, o Pato Donald era a Margarida era uma repórter, o Donald era o cameraman, e os três acompanhavam o casal em vários países do mundo, mas aí eles já eram um era mais preguiçoso, outro era mais aventureiro, pegaram uma coisa mais adolescente que não colou muito não. Então, olha, tem muita coisa para falar dos três, mas só para pegar outros dois marcos dos desenhos animados, em 2013 começaram aqueles novos desenhos do Mickey, aquele desenho com traço mais simples, mais brincalhão, a gente até já falou desses desenhos aqui, é muito bacana, e aí os três foram reformulados com traço diferente, muito divertido e fizeram bastante sucesso. Mas uma nova reviravolta viria em 2017, quando foi lançada uma nova versão do DuckTales, com um traço mais arrojado, também mais divertido, e mais uma vez DuckTales voltou ali na crista da onda, você acha esses desenhos em streaming, etc. E os três, mais uma vez, ganharam fama nos desenhos animados. Lembrando que no quadrinho essa fama nunca terminou, tá? E tem uma coisa muito bacana que a gente vai falar agora nesse final desse bloco, que eles abordaram mais nessa nova versão do DuckTales. Você deve se lembrar que eu falei aqui da mãe dos três. Isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente acha que o Pato Donald não tem mãe. Tem mãe, tem pai. A gente vai falar um dia sobre isso, vai falar para você, inclusive, que a vovó Donalda, na verdade, é vó do Pato Donald. Mas deixa essa história para a gente contar depois, no episódio sobre o Pato Donald. Vamos falar sobre os sobrinhos. A mãe deles, você se lembra, chamava Dumbella na versão do desenho animado ou Della na versão de quadrinhos. Optaram por ficar pelo Della no final, porque Dumbella é uma corruptela, quer dizer, meio bobona. Dumb em inglês é boba, E aí, o que aconteceu? Nessa retomada do DuckTales, eles resolveram mostrar a mãe deles voltando. Então, a mãe deles era uma aventureira, o que explica esse pique todo aventureiro dos três meninos, e ela se perdeu numa viagem no espaço. E aí ela volta e vive nesse novo DuckTales algumas aventuras com eles. Inclusive, ela disputa muito, essa coisa meio do Donald também, de ser teimosa, Afinal, ela é irmã gêmea do Donald, tá? A Dumbella não é só irmã, é irmã gêmea. Tem histórias dos dois pequenininhos muito bacanas também. E aí o que acontece? Ela disputa, ela é muito, ela tem essa verve, essa veia, assim, que ela não deixa nada para trás e tal. E numa das histórias, ela inclusive perde a perna. Então ela tem uma perna biônica. Então é muito legal, porque daí eles falam um pouco de inclusão também, de pessoas que não têm um membro e que podem ser tão ativas quanto qualquer outra. Muito bacana essa ideia da Disney também. Então a gente está mostrando aí umas imagens para vocês dela, tá? Mas no último DuckTales você pode se informar bem mais sobre quem é a Della, a mãe do Guinho, Zezinho e Luizinho. E olha, só para a gente falar uma outra curiosidade aí do Guinho, Zezinho e Luizinho, já que a gente está terminando, eu vou contar uma para você que muita gente já ouviu falar, mas talvez você não saiba. Aquelas aventuras que eu falei do Guinho, Zezinho, Luizinho, com o Tio Patinhas e o Donald em Civilizações Perdidas, elas inspiraram uma sequência de filmes no cinema, e isso os próprios autores dos filmes falam isso. Tem uma sequência lá que o Tio Patinhas está numa dessas civilizações e eles pegam um ídolo
e aí eles acionam um mecanismo e vem uma pedra gigante rolando atrás deles. Se você assistiu Indiana Jones, você deve ter reconhecido, né? Pois é, o Spielberg e o George Lucas já falaram abertamente que eles se inspiraram numa aventura dos DuckTales, na verdade não tinha esse nome na época, né? Mas do tio Patinhas e dos seus 4 sobrinhos, para criar essa cena de Indiana Jones. Bacana, né? Então, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que você tenha gostado. Em outubro nós vamos ter mais programas temáticos e a gente se vê no próximo. Não se esquece de mandar a tua pergunta aqui pra gente pelo Instagram da Educa TV ou do Mundo HQ. Não esquece de vir visitar a Gibiteca aqui no centro, a gente agradece mais uma vez a Gibiteca, tá? Que tem todo esse acervo maravilhoso que você pode vir ver. Ó, tá vendo as histórias aqui infantis, inclusive aqui atrás de mim? Vem aqui que você lê de graça, pode emprestar, levar para casa para dar uma lida. Legal? Então, e agradeço, claro, né, à Secretaria de Cultura e Turismo. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo programa. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.